Senhor. O André volta para casa. E quando ele vem se aproximando da casa do seu pai, ainda que estivesse distante, desfigurado, rasgado, sujo, descalço, barbudo, cabeludo, magro, o pai avista o André vindo lá longe. O seu Eliel levanta. E quando ele se levanta, ele diz: quem é aquele moço? É magro, está sujo, maltratado. Mas espera aí, eu conheço esse andar. Ele chega numa última fazenda, e ao chegar nessa última fazenda, ele pede por emprego. Alguém agora, o fazendeiro que olha para ele naquele momento, olha para ele e percebe que ele tinha fisionomia de alguém que vinha, de algum moço judeu. E quando ele olha aquela fisionomia judaica, ele pergunta para André: o que você sabe fazer, moço? Você sabe plantar? Ele diz não. Você sabe arrancar? Ele diz não. Então não tenho vaga aqui para você. Mas espera lá, aguenta aí, tem uma vaga que eu posso dar. Em pouquinhos minutos, eu quero dar um rápido resumo da minha história. Conheci a Cristo Jesus há 10 anos. Há 10 anos que levantei as minhas mãos para Jesus, na minha mocidade, aos 20 anos de idade. Novo na fé, cheio de sonhos. Vim de uma família turbada, uma família complicada, filho de mãe de santo. Minha mãe era mãe de santo, meu pai drogadito, morador da Cracolândia, viciado em crack, cocaína, um dependente químico. Via a luta, o sofrimento da minha família, resolvi mudar de vida. Levantei minhas mãos para Jesus, aceitei ao Senhor, comecei a louvar o nome do Senhor, comecei a caminhar no Evangelho de Cristo. E quando aceitei ao Senhor, começaram a vir as muitas promessas de Deus sobre a minha vida. As promessas vieram chegando. E quem é aquele que quando recebe uma promessa de Deus não gera expectativas e não sonha com aquela promessa? Quem é aquele que quando Deus promete não sonha e não arquiteta um projeto de vida? O Senhor prometia, e eu começava a sonhar com as promessas do Senhor. Caminhando, novo convertido, novo na fé, buscando a presença do Senhor. Há 8 meses que eu tinha levantado as minhas mãos para Jesus. Saía da minha casa para o meu primeiro culto de perfeito louvor e adoração ao Senhor. Seria esse realizado por mim, um culto de ação de graças, já no meu 8º mês de novo convertido. Aos 8 meses que eu tinha levantado as minhas mãos para o Senhor. Iria em especial agradecer a Deus naquele culto pela vida da minha filha. Minha filha, que seria apresentada no altar do Senhor aos dias 23 de novembro do ano de 2002. Exatamente no 8º mês que eu tinha levantado as minhas mãos para Jesus. E ao 7º dia do nascimento da minha filha. Minha filha que foi um presente, uma promessa de Deus. Eu saía da minha casa junto com a minha esposa e minha filha para cultuarmos ao Senhor, e eu ser grato a Deus pela vida da minha filha, que pela medicina, desde quando foi conhecida por feto, foi desenganada da medicina, pois os médicos diziam que a minha filha não ia nascer, pois era uma gestação em minha esposa acontecida nas trompas. Foi determinado 3 meses de gestação, e certamente iria acontecer o aborto. Resumindo, para que você possa entender, aquilo que era para durar 3 meses determinado pela medicina de gestação, durou 9 meses, como uma normalidade de todas as gestantes que passam. E aos 9 meses, a minha esposa deu à luz, tivemos a nossa filha, aleluia. E quando completava 7 dias que a minha filha tinha nascido, eu já tinha um perfeito culto de louvores ao Senhor. Iria agradecer ao Senhor neste culto e apresentar a minha filha no altar do Senhor. Convidei 2 pessoas muito importantes em minha vida para participar deste culto: minha mãe e o meu pai. Minha mãe não aceitou o meu convite, pois era mãe de santo, não queria ir numa igreja cristã. E eu tive que usar a minha filha. Eu tive que usar a minha filha para convencer a minha mãe de participar daquele culto. E pela minha filha, a minha mãe aceitou o meu convite, pois disse que ficaria no último banco da igreja e não queria ser incomodada por ninguém.
Fui buscar o meu pai, encontrei o meu pai na Cracolândia. Trouxe meu pai da Cracolândia, dos mesmos efeitos, usei a minha filha para ele vir à igreja e ele aceitou da mesma forma que a minha mãe. Tudo preparado para um grande culto. Tudo preparado para um culto de louvores ao Senhor. Saía da minha casa caminhando, louvando a Deus, junto com a minha esposa e a minha filhinha nos seus braços, recém-nascida. Iria me encontrar com os meus pais para cultuar ao Senhor. Quando eu saí do portão da minha casa para fora, percebi 2 sujeitos que caminhavam na minha direção que eu nunca tinha visto. 2 indivíduos desconhecidos por mim, desconhecidos por minha família. Caminhavam na minha direção com olhos centrados em mim. Continuei caminhando. E ao ver aqueles sujeitos me olhando, cheguei a imaginar que eles me viessem perguntar por alguém, que eles viessem me perguntar por algum endereço ou coisa parecida. Continuei caminhando. Parei numa distância que media aproximadamente 1,5 metro, a distância entre eu e o pastor Eliel. Parado na frente daqueles sujeitos, eu esperei uma pergunta, uma palavra, onde não existiu nenhuma palavra. Assustado sem tempo de correr, assustado sem tempo de gritar socorro, ou de pedir a Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor faça um milagre em minha vida. Eu fui surpreso no momento em que um dos sujeitos levou a mão pela cintura e sacou o peixeiro em punho que media aproximadamente entre 14 e 16 polegadas. Aproximadamente este tamanho, a espessura da lâmina. Sem palavras, eu fui apunhalado com o primeiro golpe de faca na altura do tórax, à esquerda do coração, lesando a principal artéria que comanda toda a corrente sanguínea do corpo, transfixante de um lado para o outro. Com o mesmo golpe eu cheguei a sofrer lesão pulmonar. Eu não me suportava mais de pé. Lembro ter caído de joelhos no chão. E de joelhos no chão talvez me existissem 5 segundos de vida para clamar: Deus, não me deixe morrer aqui, salva minha vida, Senhor, faz um milagre. Confesso aos irmãos que não consegui clamar a Deus pela minha vida, pois olhava nos olhos daquele sujeito e enfrentava, e me deparei diante de um cenário diabólico. Eu olhava nos olhos daquele sujeito que, com a faca ensanguentada em punho, friamente, ele levantou a faca na altura da face e lambeu o sangue que estava na faca. Ao ver aquela cena eu clamei: Deus, tem misericórdia da vida deste homem. Ao clamar a Deus pela vida daquele que me agredira, eu caí desfalecido com a face sobre o chão. Desacordado, eu fui golpeado por mais 2 vezes nas costas, atingindo lombar, atingindo medula. Ao 7º dia de ter dado à luz, a minha esposa presenciou o crime. A dieta acabou-se, o resguardo se foi. Aleluia. Naquele momento eu estava debaixo das mãos do Senhor. Era só Deus para fazer um milagre acontecer. Pelos vizinhos, os vizinhos viram, chamaram a polícia, eu fui socorrido pela polícia, levado a um pronto-socorro, e quando cheguei no pronto-socorro, na emergência médica, retomei a consciência, e ouvi quando o médico disse: não tem jeito, ele não vai sobreviver, não temos recursos, não temos médicos, não há possibilidade de vida, não tem jeito. Uma porta se fechava. Do pronto-socorro, eu fui levado a um hospital. Ao chegar no hospital, eu precisava de um médico, um suposto cirurgião cardiovascular. E no hospital que eu fui levado não teria o suposto médico. Pela 2ª vez eu fui desenganado da medicina e ouvi dizer: não tem jeito, ele não vai sobreviver, não temos recursos, não temos médico. Do 2º hospital a um 3º hospital. No 3º hospital as mesmas palavras: não tem jeito, não tem médico, não há o que fazer. Do 3º hospital para um 4º hospital. No 4º hospital, o Hospital Regional de Osasco. Entrei na emergência médica. E na emergência médica já foi dito: não temos médico aqui que possa fazer a cirurgia nele, não tem jeito. Era mais uma porta se fechando, mas o hospital dizia: não tem jeito. Oh, aleluia. Um médico que entrou de plantão, na troca de plantão, ele acompanhou a minha história. Sensibilizado com a minha história, ele foi procurar saber onde teria o suposto médico para me operar. Encontrou um médico. Esse médico estaria na Zona Leste, Hermelino Matarazzo, de plantão no hospital de Hermelino Matarazzo.
sensibilizado com a minha história, foi em busca de ajuda, alguém que pudesse me transferir para o hospital. Foi pedir auxílio ao hospital, entrar em contato e acionar o helicóptero Águia da Polícia Militar. O helicóptero Águia da Polícia Militar pousa no heliponto do hospital. Estava tudo preparado para uma quinta remoção, mas espera aí, numa aeronave não se podia me transferir de helicóptero, porque na aeronave não se há espaço para ressuscitar caso houvesse uma parada cardiorrespiratória. O médico então disse: é o risco que temos que correr, o trânsito não vai dar para chegar lá a tempo, marginal carregada, radial leste carregada, é difícil chegar lá por terra, então vamos pelo ar, é o risco que teremos que correr. Enquanto o helicóptero aguardava pela minha remoção, me colocaram numa maca adequada, viatura aérea, corriam comigo em meio aos corredores do hospital, a caminho da aeronave. Antes de chegar no helicóptero, algo diferente começa a me acontecer. Um frio, pastor Eliel, um frio forte, sombrio, assustador, aterrorizante, um frio desesperador. Eu senti esse frio no meu corpo, como se fosse lâminas de navalhas afiadas cortando a minha carne a cortes profundo. Era assim que eu sentia esse frio. Eu posso ir mais além sobre esse frio. Era como se fosse por injeções, injetado nas minhas veias, causando obstrução e chegando a congelar a cada corrente sanguínea do meu corpo. Era o espírito da morte. Há relatos, há testemunhos que diz que a morte é fria, que a morte é gelada. Eu sou testemunha viva em dizer: a morte é fria, é gelada, é sombria, assustadora. O espírito da morte tocava no meu corpo. Naquele momento do frio desesperador, nos corredores do hospital, eu estava passando por uma sequência de paradas cardíacas. Foram totalizadas 8 paradas cardíacas. A luta dos médicos para me dar a vida, para tentar me reanimar. Todos os recursos foram utilizados, evangelista André. Choque, adrenalina, todos os recursos. Mas depois de uma 8ª parada cardíaca, pastor Eliel, o médico dá uma notícia para minha sogra. A minha sogra que me acompanhava dentro da ambulância, que me batia, me esbofeteava na hora das paradas cardíacas e gritava dizendo: não morre meu filho, não morre, resista, acorda, ser forte, não morre meu filho. Ela me chamava de filho, e o médico, acreditando que a minha sogra fosse a minha mãe pelo fato de me chamar de filho, ele se aproxima e diz: mãe, se acalma, mãe, se controla. Aleluia. Oh, aleluia. Se acalma, mãe. Até aqui fizemos o possível. O seu filho foi forte. Ele lutou bravamente pela vida de uma forma que eu nunca vi. Mas infelizmente, mãe, ele não resistiu. É muito difícil para mim dizer isso como médico, mas eu tenho que dizer: perdemos ele. Providencie os documentos, que o seu filho acaba de entrar em estado de óbito. Não tem mais jeito. Oh, aleluia. Aleluia. Eu fui levado ao necrotério do hospital. Do necrotério, eu fui transferido para o Instituto Médico Legal. No IML eu fui congelado na câmara fria. A minha sogra foi espalhar a notícia: o Aguinaldo morreu. Acabou. Aquilo que seria um culto de ação de graças, onde eu acreditei que mamãe e papai iriam se render a Cristo, já não ia mais acontecer. Às vezes Deus, Ele gera, Ele cria situações, e diante das situações vem as lágrimas, vem o desespero. Perguntamos: por que, Senhor? E talvez não obtivemos respostas, não conseguimos entender o porquê. Aleluia. Mas o salmista diz que o choro ele pode durar uma noite inteira, mas ao amanhecer virá a tua alegria. Não importa a situação que você esteja passando hoje, não importa. O que importa é que hoje Deus está aqui para te dar a resposta.
e dizer para você que Ele está contigo. Oh, aleluia. Com a morte, sonhos frustrados, projetos mortos, acabou. Minha mãe foi pedir ajuda porque a morte é a única visita que vem sem dar notícia, sem dar recado. Ela chega e acabou. E sempre vem numa hora difícil financeiramente falando. Minha mãe foi pedir ajuda ao meu ex-patrão. Meu ex-patrão arcou com todas as despesas funerárias precisas. Comprou o caixão, pagou tudo o que fosse preciso para a funerária. Família de luto. Recém-nascida minha filhinha órfã de pai. Aleluia. Congelado na geladeira eu fiquei por 7 horas e 40 minutos. Eu ouvi, pois eu podia ouvir qualquer voz, embora não visse nada, não sentia nada, não via nada, ninguém, não sentia nada. Mas eu ouvia. E eu ouvi o momento que minha mãe entrou na câmara fria e fez o reconhecimento do meu corpo. Os seus gritos, o seu choro, o seu desespero. Eu tentava falar, mas minha mãe não me ouvia. Aleluia. A minha mãe aguardava na recepção do IML a liberação do meu corpo. Todos os meus familiares viviam debaixo de dizer popular que diz assim: enquanto se tem vida, se tem esperança. É o que nós dizemos no nosso dia a dia, evangelista André. Enquanto se tem vida, se tem esperança. E quando acaba-se a vida, acabam-se as esperanças. Capítulo 14, versos 7 ao 9 no livro de Jó diz assim: porque ainda há uma esperança para a árvore, ainda que esteja cortada, morta, envelhecida a raiz, ao cheiro das águas brotará e dará fruto como a planta nova. Eu estou profetizando que ainda há uma esperança para você. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Labacauere mandará, manchere managas. Iere manauere gastuite managaseriana. Alamanagasore managasandara. Oh, aleluia. Oh, aleluia. No meu subconsciente passava-se um filme. E esse filme me fazia lembrar das promessas de Deus. Lembrava-me da primeira promessa. E a primeira promessa, pastor Eliel, foi quando eu fui chamar a mamãe e meu pai para participar daquele culto. Eles me humilharam. E quando eu voltei para casa de cabeça baixa, o Senhor falou para mim: filho, por intermédio da sua vida eu vou salvar os teus. Eu estava morto dentro do IML. Minha mãe ainda era mãe de santo. Meu pai ainda era dependente químico. Eu me lembrava da segunda promessa. E o Senhor disse para mim que ia me batizar com o Espírito Santo. E eu nunca tinha falado em línguas estranhas. Estava morto dentro do IML. A terceira promessa, o Senhor disse para mim: filho, vou te levar para o mundo, e o mundo ouvirá as palavras que colocarei na tua boca. Eu nunca tinha ministrado a palavra do Senhor. Eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. Estava morto dentro do IML. Depois do reconhecimento do meu corpo, hora da autópsia.
O legista abriu a geladeira, tirou meu corpo e me deitou na mesa cirúrgica. Do lado de fora minha mãe aguardava com os agentes funerários. Fez questão de esperar, pois queria me vestir junto com os agentes funerários e me levar para o meu sepultamento, velório e sepultamento. Eu já estourei 5 minutos do meu horário, pastor, e agora? Amém. Aleluia. Quando os legistas preparavam as suas ferramentas cirúrgicas para iniciar a necrópsia, eles viriam com uma maquita. Uma maquita que eu não sei se é maquita, o nome é uma serra, que é utilizada para serrar a partir do tórax, iniciando a necrópsia. Ao zunir daquela serra, ao ouvir o zunir daquela serra, que a minha audição estava em perfeito estado, eu orei e disse: Senhor, eu entrego-me em tuas mãos, ó Pai. Eu não sei se vivo estou ou se estou morto, não sei. Mas de uma coisa eu sei, ó Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é poderoso para mudar o meu cativeiro. Faça segundo a tua vontade, ó Deus, e não a minha. Enquanto a maquita vinha na direção do meu peito, eu vi o céu se abrindo. Em fração de segundos, enquanto eu via os portões celestiais abertos, eu imaginava comigo: agora eu vou caminhar nas ruas de ouro. Eu quero subir e ver e tocar aos muros de jaspe, de cristais. Eu quero ver e contemplar o coral angelical louvando hosanas a Deus. A minha alma ansiava estar nos céus. A minha alma clamava ao Senhor poderoso. A minha alma pedia aos céus. Eu não tive o privilégio de subir aos céus, não. Eu não pude andar nas ruas de ouro. E nem sei dizer para você se são realmente de ouro as ruas, se são de jaspe, de cristais os muros. Eu não sei. Sabe por que eu digo não sei? Eu não tive o privilégio de estar lá. Eu não sei se tudo isso é apenas simbolicamente escrito devido à visão que teve o apóstolo João. Eu não sei, mas eu acredito nas maravilhas em que há nos céus. Antes que aquela maquita tocasse no meu peito, o céu se abriu, uma voz bradou e disse: filho, ainda não é chegada a tua hora. Levanta-te, glorifica o meu nome, porque sou Deus quem te devolve a vida para viver a promessa. Ora bacana, arabaxandará. Pode tocar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Escuta só. Enquanto os meninos tocam, eu quero dizer para você assim: quando eu abri os meus olhos e eu vi a maquita se aproximando do meu peito, eu consegui me sentar na mesa cirúrgica, ainda com o corpo travado, imobilizado, sem movimentos, duro, congelado. Eu consegui me sentar. E quando sentado, bem suave, por enquanto só tocando, bem suave, assim mesmo, pode deixar. Enquanto eu me sentei, que o legista vinha com a maquita na minha direção, aleluia, eu estendi a minha mão e interrompi que aquela maquita tocasse no meu peito, pastor Eliel. E a maquita lesou apenas um pedacinho do meu dedo anelar direito. Foi a única parte do meu corpo onde tocou a maquita e lesou um pedacinho do meu dedo anelar direito. Quando o legista viu ser decepado o pedacinho do meu dedo, ele saiu lá fora e foi buscar alguém. Ele queria ver e ter a certeza se aquilo que ele via com seus olhos era real, era verídico. A primeira pessoa que ele encontrou do lado de fora foi a minha mãe, que há poucos minutos tinha reconhecido meu corpo.
Agora ele entra com a minha mãe dentro da câmara fria, macumbeira, mãe de santo do candomblé, 50 anos de candomblé, 50 anos de idade. Há 25 anos era titulada mãe de santo. Ela vem entrando agora com o legista dentro da câmara fria. E quando eles vêm se aproximando de mim, minha mãe me viu sentado na câmara fria. Ela veio se aproximando. E quando ela chegou próximo, ela grudou no braço do legista, chacoalhou e disse: doutor, eu preciso ser medicada. Eu estou tendo visões, o meu filho está sentado olhando para mim, é alucinação. O médico olhou para minha mãe e disse para ela: senhora, se a senhora precisa de medicamentos, eu também preciso. Eu não sei o que é, mas é. Eu não sei o que foi, mas foi. Eu não sei como aconteceu. Era bacana, era baixandará. Era bacana, era bandeira, bandara baixandará. Aleluia, aleluia. Com a voz trêmula, corpo frio, gelado, congelado, eu pregava para minha mãe. A macumbeira levantou a mão e aceitou a Jesus. Era bacana, era bacana. Iribicara bacana. A tua família pertence ao Senhor. A tua família pertence a Cristo. Tudo isso porque no seu coração hoje vai nascer o desejo missionário. Era bacana, era bacana. Foi preciso passar no vale da sombra da morte. Foi preciso morrer. Foi preciso ser esfaqueado para ver uma macumbeira ajoelhar e gritar: eu quero aceitar a Jesus. Foi preciso passar no vale da sombra da morte para ver um dependente químico de 49 anos de idade levantar a mão, aceitar a Jesus e hoje ser pregador do Evangelho de Cristo. O Senhor é poderoso, Ele vai mudar a tua história. Só para mim encerrar, do hospital, ou da câmara fria do IML, eu fui levado a um hospital. No hospital eu fui induzido a um coma. E naquele coma eu dormi por 72 horas. Naquele mesmo hospital me deram um nome. E o nome que eu trago comigo hoje como marketing é o morto-vivo. Passei por diversas cirurgias, transfusão de sangue. Aleluia. Fiquei 68 dias na UTI, correndo o risco de morrer, segundo a medicina. Saí da UTI, fiquei mais 10 dias hospitalizado no quarto, totalizando 78 dias de internação. Tive alta, voltei para casa. Agora pastor Eliel, carregado no colo. Aleluia, aleluia. Com toda a tragédia, tive medo de voltar para minha casa, uma casa que eu construí na área verde. Comprei o terreno, construí, esforço, suor, dignidade, foi tudo fruto do meu trabalho. Morei nessa casa 45 dias, o suficiente para me acontecer tal tragédia. Com traumas, com medo, eu, minha esposa, minha filha, abandonamos a casa e não voltamos mais. Fomos morar de favor. Agora quer ver ser humilhado, é depender de parentes, é depender de ajuda de pessoas que você não conhece. Oh, aleluia. Eu digo para você que morrer não é ser provado. Não é. Não é. Estar paralítico não é ser provado, não.
ser humilhado. Oh, aleluia. Retornei ao médico, carregado no colo. Eu perguntei ao meu médico: doutor, eu posso andar de novo? Quanto tempo mais eu vou ficar sem andar? O médico, junto com o psicólogo, disse para mim assim, que eu tinha um grande privilégio de ter conhecido o outro lado da vida, mas que eu tinha sido lesado na lombar e na medula, e por então eu não ia mais andar. Eu fiquei paraplégico. Ganhei de presentes uma cadeira de rodas, e desenganado da medicina, eu ouvi dizer por diversas vezes: não tem mais jeito. Oh, aleluia. Consegui sair da humilhação de familiares, de parentes. Loquei uma casa com o mínimo dinheiro que eu ganhava de um auxílio doença do INSS, no valor de R$192. Aluguei uma casa de 170, onde me restaria 22 para as demais despesas de casa. Comecei do zero, do nada. Ganhei um colchão que dormia eu, minha esposa e minha filha no chão. Um fogãozinho de 2 bocas, 2 panelinhas, e a nossa louça era potinhos de goiabada. Era o que tínhamos, e era dali que iríamos iniciar a nova etapa de nossas vidas. Fui morar numa casa, evangelista André, que para chegar ao nível da rua tinha que subir 65 degraus de escada. Agora você é paralítico, cadeirante, não dá para subir, não dá. Fiquei 1 ano sem contato com a sociedade. Fiquei 1 ano sem visita de ninguém. Eu tinha uma liderança, eu tinha um pastor, eu tinha uma igreja, pastor Eliel. E em pouco tempo de convertido eu aprendi, aleluia, eu aprendi que o presbitério da igreja ficou incumbido de visitar os enfermos, ungir com óleo e orar por cura. E por que comigo não? Por quê? Porque comigo não era assim? Cadê a minha igreja? Cadê o meu líder? Oh, aleluia. Caí em depressão. Depressivo, eu não tinha vontade de comer. Eu já não tinha mais vontade de viver. Aleluia. Fui ficando debilitado. Cheguei a pesar 39 quilos numa cadeira de rodas. Chegou uma hora que eu já não aguentava mais. Eu cheguei no meu limite. Um pastor foi me procurar. Alguém que nunca tinha me visto foi me procurar, pois ouviu falar a meu respeito. E quando esse pastor me encontrou, ele entrou na minha casa e me viu naquela situação de miséria, há meses comendo chuchu com farinha de milho. Aleluia. Eu não estou contando derrota, eu estou contando a forma que Deus mudou a minha história. Eu já vou terminar. Quando o pastor chegou na minha casa, evangelista André, ele me viu sentado no colchão. Eu já não tinha nem mais feição. Eu não tinha forças. Uma sonda colocada pelas narinas para se alimentar, porque eu não conseguia comer. E o médico teve que, eu fui levado, passei mal, fui levado ao hospital, me introduziram uma sonda, eu tinha que me sustentar à base de sustagem. Se eu não tinha arroz e feijão, que dirá sustagem para comer? Aleluia. Cordeiro Santo de Israel. Quando o pastor me viu naquela situação, ele entrou. Fica em pé, pastor André.
Ele se aproximou de mim e fez assim. Não foi só assim, ele fez assim. Não desista dos teus sonhos. Será que você pode fazer isso com quem está do teu lado agora? Será que você pode ser voz profética, abraçar e profetizar e dizer: não desista dos teus sonhos? Você pode não estar se importando, mas esse abraço pode ter um grande valor. Eu tinha 1 ano e 2 meses sem visita de ninguém. 1 ano e 2 meses sem um aperto de mão, sem um abraço amigo, cheio de depressão. E naquele dia aquele abraço foi tudo. Esse abraço é tudo. É o Senhor quem te abraça. É Ele quem te abraça. Poderoso Deus, Ele é poderoso, o Senhor é poderoso. Oh, Rabacanda, Rabachandarai. Se a sua alma anseia por Cristo, Ele vai visitar-te. A partir daquele abraço, encerro aqui dizendo: a partir daquele abraço, o pastor me fez um convite. E por ter ouvido falar da minha história pelo legista que era seu amigo, ele me convidou para ministrar e testemunhar o milagre que Deus havia feito em minha vida. Marcamos uma data, marcamos um culto. Eu expliquei toda a minha situação para ele, falei que não estava em comunhão com a igreja há 1 ano, porque o meu pastor não tinha ido me buscar para ir para a ceia. Enfim, ele disse: não é a sua culpa. Mesmo assim, eu quero que você vá testemunhar o que Deus fez. Aceitei o convite, marcamos a data, e na data programada o pastor disse: às 16 horas de tal dia eu venho te buscar. Às 11 eu estava pronto, ansioso, aquela ansiedade, não via a hora. Revirei o meu guarda-roupa para pegar a minha melhor roupa, pastor Eliel. E meu guarda-roupa era uma caixa de ovos, Saito. Era uma caixa de ovos onde ficava a minha roupa, da minha esposa e da minha filha. Tudo que tinha estava ali dentro. Revirei e peguei a melhor roupa, uma calça de moletom branca, toda pintadinha de cera vermelha, era a melhor que eu tinha. Um pijama do hospital, e por cima do pijama um casaco que faltavam os 3 botões superiores. E era inevitável não ver a cruz imensa do hospital no pijama, escrito Hospital Regional de Hermelino, Matarazzo, São Paulo. Era o melhor que eu tinha. O meu calçado, um chinelo Ipanema azul, amarrado com correias, com tirinhas de pano nas correias, envolvendo o tornozelo para não cair do pé, porque o pé não tinha movimentos e não conseguia segurar nem o chinelo. O pastor foi me buscar às 16 horas como programado. E quando chegou me viu e disse: você ainda não está pronto, Aguinaldo? Eu falei: pastor, eu só tenho essa roupa. Mas por que você não me falou? A Bíblia diz que nós devemos contar as nossas necessidades aos santos. Tudo bem, vamos assim mesmo. Me pegou no colo, subiu 65 degraus de escada. Me pôs no carro, desceu, pegou minha cadeira de rodas, desarmou, colocou no porta-malas do carro e fomos ao evento. Confesso aos irmãos, imaginei que eu iria numa igreja bem pequenininha, simples, humilde. A minha estimativa de público era de aproximadamente 20 pessoas, o que eu esperava. Cheguei no local programado, um ginásio, pouco maior que o ginásio da Portuguesa. 12.500 pessoas dentro do ginásio. Aleluia. Quando eu vi aquela multidão, eu pensei que ficaria na plateia. O pastor subiu para a tribuna junto com os doutores. Falou ao ouvido de um dos obreiros. Os obreiros desceram, levantaram-me com cadeira de rodas e todos me levaram para o local de destaque. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus não quer te ver no anonimato.
Deus, Ele quer mudar a história da tua vida. E tudo isso vai começar através do dia de hoje, que vai acender no teu coração a visão missionária. Naquele momento que eu fui levado ao altar, o culto rolava, os conjuntos cantavam, orquestra, louvores, oportunidades. Por fim, para mim encerrar, foi-me dada a oportunidade como mensageiro da noite. O pastor pegou-me e trouxe com a cadeira de rodas até o lado do púlpito, deu o microfone na minha mão e percebeu a minha timidez. Quando eu peguei o microfone, eu nunca tinha ministrado, nunca. Eu comecei a tremer e bater o microfone no dente. Toda hora batia, pá, pá. O pastor viu a minha timidez e a voz que não saía, sussurrou em meu ouvido e disse: Aguinaldo, não se intimide, porque hoje fois escolhido para ser porta-voz de Deus para este povo aqui. Iniciei o meu sermão sem saber pregar. Era 8 meses que eu tinha aceitado a Jesus, e depois de então não fui mais à igreja porque estava inválido, sem condições de aprender. Sem saber abrir a Bíblia, eu iniciei o meu sermão, e meu sermão primeiro foi assim: Jesus é bom. Jesus levanta o caído. Jesus capacita o necessitado. Ele dá força ao fraco. Ele liberta do cativeiro o cativo, dá vista ao cego, audição ao surdo, dá voz ao mudo, ressuscita o morto, faz andar o paralítico. Foi esse o meu sermão. Eu ia devolver o microfone ao pastor, mas antes de devolver o microfone, eu acreditei que eu poderia ser profeta, e então resolvi profetizar. E sabe aquele momento, evangelista André, pastor Eliel, que nós profetizamos a tantas pessoas, profetizamos a tantos subordinados que estão debaixo da nossa autoridade que temos com Deus, profetizamos para um, profetizamos para outro, para outro, para outro. Às vezes precisamos nós mesmos de um milagre e não conseguimos profetizar a nós mesmos. Naquele momento eu pensei em mim, olhei para o ginásio e profetizando eu disse: eu tenho certeza de uma coisa, que ainda hoje eu me levantarei dessa cadeira de rodas para a glória de Deus. Ao profetizar naquela noite, diante de 12.000 pessoas, sentado na cadeira de rodas, o mesmo Senhor que me deu vida no IML, invadiu com voz no ginásio e disse: filho, levanta-te e anda. Erabacanda rabacere mandará, rabacanchore mandará baçandará. Eu fiquei de pé, e quando eu fiquei de pé, eu tentei dar o primeiro passo, mas não saiu. E quando eu estava de pé, parecia tão perfeito, nunca foi tão perfeito, parecia meses de ensaio. Eu me levantei, o ginásio de uma única vez, todos, de uma única vez, nunca foi tão perfeito. Todos esperavam agora a minha reação. Eu tentei mais uma vez o primeiro passo e não saiu. Curvei minha cabeça e fiquei por 3 minutos de cabeça baixa, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Deus usou o menor, melhor dizendo, a menor, uma criança. Eu quero que você entenda a perfeição. Um bebê de colo. Ana Carolina, idade 10 meses. Saía do colo o bebezinho, pisava seus pezinhos tão pequenos na quadra do ginásio e simplesmente aprendeu a andar. Ela veio andando tão perfeita. A mãe tentou segurar, mas viu tanta perfeição e deixou a criança. Ela caminhou até a frente do altar. Ela parou na frente do altar, levantou a sua cabecinha para o alto para me olhar dentro dos olhos, e com apenas um gesto ela me disse tudo o que eu precisava ouvir. Com apenas um gesto ela me disse tudo que eu não estava ouvindo ainda. Ela levantou a sua mãozinha na minha direção e disse assim:
vem. Arrastando o chinelo que eu estava calçado nos pés, eu dei o primeiro passo. Arrastando o chinelo que eu estava nos pés, eu dei o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. O resultado é o que você vê a olho nu aqui nesta noite. O milagre que aconteceu. Oh, rabacantarabachandará. Ei, aleluia. Aleluia. Eu não parei mais de andar, não parei. Hoje eu trago comigo uma marca. Alguns dizem um sinal, já outros uma sequela. Quando eu voltei a andar, eu continuo com a minha perna esquerda paralisada. Minha perna esquerda completamente sem vida, insensível, morta. E eu não posso andar sem fazer uso desse objeto. Não dá para andar. Pois a tendência de quem tem uma perna inválida é de dar um passo à frente e cair, a não ser que se apoie em algum objeto talvez como esse. Preciso disso aqui para andar. Não consigo caminhar sem me firmar nesse objeto. Mas toda vez que eu estou em cima do altar do Senhor, pregando a palavra do Senhor, eu vivo debaixo de um verso que me diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. A perna esquerda é morta, sem vida, sem movimentos, mas quando eu prego, a perna esquerda passa a se mexer. Ora bacante, mandará. Eu não posso andar sem fazer uso da bengala, mas quando eu estou pregando, eu ando, eu corro, eu pulo, dá lugar, levanta a mão, adore, adore, adore. Era bacandará, era mandará, baixandará. Oh! Aleluia. Oh, aleluia. A medicina não entende. Para a ciência não há explicação, não há. A mídia publicou a minha matéria, Conexão Repórter, entre outras matérias de jornalismo. A ciência falou na publicação de uma das minhas matérias. A explicação para os telespectadores, para a mídia, pastor Eliel, foi dizer assim: conflitos sempre vai existir entre a ciência e o espiritual. Porém, o espiritual tem uma crença, uma fé, já a ciência acredita em evidências. Até hoje eu não entendi o que foi que o cientista explicou. Sabe por quê? Para o milagre não há explicação. Pastor Aguinaldo não está explicando milagre, estou testemunhando o que Deus fez na minha vida. Eu estou profetizando que você, a partir de hoje, a partir desse culto, vai testemunhar o que o Senhor fará na tua vida. Um dia o Senhor disse assim: vai viajar o mundo. O mundo, ainda não. Mas me sinto tão honrado, tão privilegiado, tão... Aleluia. Sabe por quê? Eu já fui a diversos países pregar a palavra do Senhor, porque o Senhor me levou. França, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, Suíça, Monique, Inglaterra, Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia. Cruzei todos os estados brasileiros. E hoje, aqui na Assembleia de Deus, no João 23, profetizando na minha e na tua vida, que o Senhor abre os horizontes, faz nascer no seu coração o desejo pela missão. Aleluia.
Ei, aleluia. Só para me encerrar. Sempre por onde eu passo, eu faço uma prova do tamanho e poder de Deus em minha vida. Muitas pessoas se assustam, muitas pessoas gritam, e não posso ir embora sem deixar de fazer isso aqui. Luiz já sabe como que é. E deixa eu ver se eu encontro alguém forte. Acho que vai ser o pastor Eliel mesmo. Pastor Eliel, o senhor vem cá me auxiliar. Eu chamei o pastor Eliel, que ele é um dos menores aqui da igreja, né? A minha visão é tão excelente que eu olho para ele, eu já sei o peso, 68 quilos. Quando era solteiro. Eu suspendo porque não é mecanismo. Uma perna branca, porém comum, bastante atrofiada, bem fininha. Pois a tendência de uma perna sem movimentos musculares ou nervosos é de atrofia. Se eu pedisse ao pastor Eliel que chutasse a minha perna, poderia me haver uma fratura óssea. Agora, uma fratura óssea no membro sem vida, para mim não é legal. Sim ou não, pastor? A parte mais resistente da minha perna é o meu pé. E no meu pé eu já aguentei peso. Já foram mais de 5.500 homens pesados que fizeram esta prova. Pessoas com até 160 quilos dobraram o peso e fizeram o que o pastor Eliel vai fazer aqui agora. Em cima do meu pé. O senhor tem total liberdade de pular. Sim, pastor. Pode pular, pastor. Pode. Com força, pode bater. Pode. Eu não sei se você tem gente que já gritou ai, é sempre assim. Amém. É para você ver que o pastor Eliel tem garra e coragem. Agora eu vou mostrar aqui que não é borracha. Tem gente que pensa que é de borracha. Tem borracha, pastor Eliel? Tem borracha? Eu podia pedir para ele chutar a perna, mas uma fratura eu não quero. Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Talvez você pergunta como é que anda, como é que move. É só Deus. E aproveitando este momento, continua tocando assim, bem gostoso. Eu quero perguntar: existe em nosso meio alguém que não é evangélico? E talvez você ouviu essa palavra, você ouviu esse testemunho. Eu quero lhe convidar aqui a dar um abraço no pastor Aguinaldo. E com esse abraço, eu quero dizer para você que Jesus lhe trouxe aqui para mudar a sua história. Que o Senhor Jesus lhe trouxe aqui para mudar a história da sua família.